Bom dia, meus amigos, bom dia. Eu vim fazer um vídeo aqui relativamente curto, porém com muita propriedade. Eu Vamos explicar uma coisa que eu acho que todos têm dúvida aqui porque estão iniciando. Em qualquer coisa que você venha iniciar, você terá dúvidas. Eu sou uma pessoa, tipo assim, eu tô dormindo naquele processo que tu tá na madorna entre acorda e levanta, eu começo a pensar. Vamos de café. As ideias vão amadurecendo. Eu sou um cara muito espontâneo para fazer mudança de direções. Não tá aqui, eu vou para cá, não tá dando aqui, vou para cá. Tô vendo que é por aqui, mas eu tô errando, vou insistir e vou aprimorando até. Eu acho que você não tem idade para recomeçar, não existe essa ideia. Você tá velho, você tá isso, meu irmão. A limitação está na sua cabeça. E eu sempre tive a coragem de dar o passo adiante, na direção do que eu desejo. Então, optei pela fotografia, aprendi muita coisa de internet, mas na prática não existe. Você pegando o básico, você indo para a prática, você vai se refilando, você vai se atualizando, você vai se reinventando. Estou deixando aqui bem claro. E o nicho, qual nicho eu vou trabalhar? Escuta só, você vai para qualquer um. Vou parar na pracinha, vou tirar foto. As coisas vão fluindo naturalmente. Precisa de um pouquinho de coragem, cara de pau, um pouquinho de cara de pau, porque às vezes você tem que fotografar e você é tímido para pedir a fotografia. Tem que ser um pouco ousado e observador. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu gosto muito de criar essas ideias, porque às vezes tem pessoas que têm. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim, cara, eu não consigo entender. Então, eu fazendo comparações, às vezes a coisa entra. Vamos imaginar duas situações. Uma, você já ouviu falar na profissão, que acaba sendo a profissão tal do mateiro? O mateiro, quem seria o mateiro? O mateiro é o cara que conhece a mata. Esse cara que conhece a mata, por exemplo, você quer fazer uma trilha, tem um cara que seria aquele cara que vai te conduzir pela trilha para que você não sofra um acidente, vai te levar e voltar com segurança, não tem? É um caminho que para você é novo, mas para ele não. Ele já tem intimidade com aquele lugar. Que seria o teu guia. E o mateiro é o cara que entra, conhece tudo de planta, é o cara das antigas. Você não pode ir num lugar sem um cara desse, dependendo do tipo de conhecimento que você tem. Existe até um programa que eu gosto muito, não tenho visto mais, acredito que acabou. E eu sempre gostei daquele A Prova de Tudo, cara. O que aquele cara tinha de proposta? Ah, é possível daquele lugar o cara, por exemplo, se um avião cair naquele lugar e sobreviver uma pessoa, ou duas, três, ele conseguir voltar à civilização? Era essa a ideia do programa. Imagina outra analogia. O cara que é surfista, ele vai surfar numa praia nova. Tem a galera que já é dali, o que é falado locais. Os caras que já são locais, sabe aonde a onda vai. Onde dá o pico, onde é a onda ela vai, porque a onda ela vem, ela bate em algum lugar às vezes e rebate. Ou tem uma laje que eles falam que seria uma ilhazinha submersa, né? É, ali, pá, faz aquela onda. Por que eu estou falando isso, estou trazendo para você? Quando você começar a fotografar em algum lugar, você vai ser íntimo daquele lugar. Íntimo, quando se diz íntimo, é você ser íntimo da sua casa, íntimo da sua geladeira. Você não fica com muito, ai, será que vai quebrar a porta da geladeira se eu abrir assim? Não, você já vai lá, porque você tem hábitos, né, memória muscular a respeito daquele assunto. O que eu quero te dizer com isso, meus amigos? Você vai estar fotografando naquele lugar, não que vire uma zona de conforto. Você vai saber a luz, o horário da luz, aonde vai dar aquela foto e tudo mais. Eu fiz uma foto, eu vou na edição, vou tentar lançar aqui.
Cheguei num lugar específico para fotografar, tinha um monte de gente fotografando. E eu, naturalmente, sem pretensão, tipo, eu vou ser um piloto de Fórmula 1. Existe isso. E existe aquele cara que o cara fala assim, pô, tu já andou num carro esportivo? Não. Pô, mas dá uma volta aí pra tu sentir a pegada. Lógico, o cara sabendo que o cara entende, sabe dirigir. E de repente aquele cara entra, dá uma voltinha tímida pra pegar a máquina, daqui a pouco ele vai... daqui a pouco ele meteu a melhor volta que já foi dada ou próximo do campeão, um cara que nunca andou. Então ele tem um talento nato e natural para aquela coisa. Tô deixando claro? Às vezes o cara nunca teve intimidade com aquela coisa e ele pegou, mas ele se adaptou tão bem, ele se sentiu tão à vontade que parecia que foi feito para aquilo. Assim eu vou dizer para você. Quero que você tenha a consciência. Comecei a fotografar e os caras, pô, tu não faz vídeo não? Comecei a arriscar. Eu tenho aqui, minha surpresa, uma 80D. Minha 80D, eu tá coberto para que vocês foquem no que eu tô falando. E comecei a tentar fazer vídeos com a 80D, aí estudei um pouco, porque ao contrário da fotografia, a velocidade referente à cena também tem uma variação, porém não para cima. Quando você quer congelar um movimento, você vai clicando até você congelar, porque existe uma situação. No pilar da fotografia, que nós temos o ISO, né? Nós temos a velocidade e temos a abertura, né? Para trazer a luz ali. Então você tem aquele equilíbrio. Porra, o que eu tiver de menor, quando se trata de abertura, quando se fala menor, menor abertura, porque ao contrário da nossa lógica, até entender, a abertura seria que seria ela inteira aberta, dividido 1 por 2, 1 por 4, 1 por 30. Então, o número, imagina você ter um quadrado e você ir dividindo até virar um quadradinho assim. Então, seria os Fs, né? Então, quanto menor o número embaixo, tipo F1 por 1, ela está 100% aberta. Que seria a maior abertura para aquela lente. Que no caso tem o F 1.4, né? Maravilhoso, 1.2, 1.8, ou seja, maior a entrada de luz. Então, vamos supor que na lente que você tem a limitação do seu F, você tem a limitação da sua velocidade, ou seja, eu baixei a velocidade toda, está no limite, eu não consigo mais segurar a câmera e manter uma imagem estável, nítida, com essa, se eu baixar mais a velocidade. Aí o que você faz? Você ergue o ISO, não é? Para manter o equilíbrio mínimo. Mas supondo que você tenha uma flexibilidade de trabalhar com tudo no mínimo. Por exemplo, qual seria o F ideal para você, o mínimo? Que você acha que ficaria, que dá a imagem nítida, é uma imagem que você sente, que você olha assim, ela te agrada. Eu gosto do 6.3, o 7, até o 8 eu gosto. Em alguns casos 11. Mas essa faixa do 5.6 ao 8 é confortável quando se trata de qualidade de definição para o meu gosto. Eu estou tentando não perder a linha de raciocínio. Então você tem do 5.6 ao 8. Aí, então, entre 8 e 5.6, menor seria o 5.6, que seria a maior quantidade de luz que você conseguiria captar através da abertura. Então você vai fazer o 5.6, aí você não chegou ali na tua regra de fotometria, que é o teu parâmetro, a uma ideia aceitável. Então você pegou e você chamou ali a tua velocidade no mínimo que seria possível para você
manter o equilíbrio. Mas mesmo assim ela ainda continuou muito fora do padrão. Você vai erguer o ISO, né? Vai chegar um ponto que ele vai começar, em algumas câmeras, vai começar a criar ruído, granular. Então, nesse processo de granulação, muitas pessoas têm um preconceito contra essa questão, que eu acho que numa edição você consegue resolver a ideia. Existe o erro proposital e existe o erro boçal, o erro amador. Mas vamos esquecer de erro, vamos esquecer de ISO, vamos esquecer de velocidade e abertura. Lembre-se que você conseguiu ali o equilíbrio, mas granulou. No vídeo, você já trabalha numa regra diferente. Você tem a abertura, que é o padrão, você tem ali o ISO, que não seria tão desesperador, porque a tendência de você trabalhar com uma velocidade baixa é entrar mais luz. Ou seja, aquela lente tão aberta, tão escandalosamente clara, talvez não se faça necessário. Eu fiz vídeos sábado passado e percebi que na minha velocidade de 60, no meu F que eu queria trabalhar, ficava muito estourada a imagem. O que eu tive que fazer? Recorrer aos filtros. Já expliquei. O filtro, ele é um aliado quando se trata de uma boa qualidade. Vamos supor que você tem muita luz entrando. Você precisa filtrar essa luz para que você tenha o controle da sua fotometria mais refinado. Resumindo, usei o filtro, trabalhei no F que eu queria, porque a velocidade é baixa perto de uma velocidade de uma fotografia. Você querer congelar um surfista, você trabalha com uma velocidade. Você tendo uma luz muito intensa, você é obrigado a trabalhar com a velocidade mais alta. Porque você tem que reduzir a entrada de luz. O tempo de exposição do sensor à luz. E o ISO geralmente vai estar sempre no mínimo quando você está nessas condições de luminosidade. Ou seja, passando por essa fase que a gente já entendeu, se vocês não entenderem, a gente faz uma apuração melhor. Fui aventurar o vídeo. Porém, qual é a dificuldade quando você vai criar ou gerar um conteúdo voltado a vídeo? Lembrando que a captação do áudio vai ser sempre precária, porque você está filmando algo que está uma distância de 60, 100 metros, e você não vai ter o acesso ao áudio ou às expressões que aquele cidadão lá tá emitindo. Então, a tendência da tua câmera captar os áudios ao seu redor é muito grande. Você pode sim querer dar mais naturalidade ao vídeo, né, para as pessoas se ter uma imersão àquela ideia. Estou falando de um vídeo, que existe o vídeo que seria os cortes, que aí você acaba criando uma edição diferente, e existe o vídeo que seria instrutivo, ou um vídeo de documentário. Você precisa de um áudiozinho externo ali para trazer essa imersão da pessoa se sentir naquele lugar. Então você pode usar vou deixar aqui para você ver, que eu já mostrei em outra situação. Estou deixando aqui para eu conseguir fazer o áudio. Eu espero que esteja captando, porque da outra vez eu tinha colocado o fio errado. E já verifiquei, mas gato escaldado tem medo de água fria. Então, o que acontece? Eu comecei a fazer o vídeo. E tive, por 3 vezes eu tentei, não nesse dia, mas anteriormente,
experimentando com ferramentas diferentes, eu girar a câmera, tipo segurar aqui e acompanhar o movimento do surfista. Então o que acontecia? Fazia assim, o surfista estava lá, eu ia mexendo, o quadro se movimentava assim. Não que o surfista estava saltitante, mas não ficava algo natural, ficava mecânico, como se fosse uma câmera dessas de baixo custo, de segurança, que ela dá aqueles pulinhos. E aquilo, talvez devido a eu ser um cara meio perfeccionista, que acaba protelando demais certas mudanças para buscar tentar fazer o melhor. Então, algumas coisas me incomodam. Aqui atrás não é um fundo infinito. Eu cobri a minha TV, que eu não uso, e o som ali por causa da poeira. Tem obras aqui na região, né? Mais fechado que a casa tem, a poeira ela entra sem convite. É de passar aspirador. Tá meio zoneado aqui, o quadrado aqui tá zoneado mesmo, pelo fato de eu estar fazendo uma transição e arrumação e tentando me encontrar. Porque existe disso. Cara, é algo bem loucura. Você acabou de limpar a poeira para tudo que é lugar. Certo? Então, tô só dando uma explicação, porque vocês vêem vídeo de outras pessoas aí totalmente pomposo. E às vezes o conteúdo não é tão valioso quanto a imagem que ele criou. Ou seja, por eu perceber a dificuldade de manter o meu objetivo no enquadramento, eu me vi na necessidade de ter uma cabeça hidráulica e pesquisei um monte e achei uma que eu comprei aqui, né? Eu comprei também, assim, a gente fala em comprar, mas eu sou um cara que eu garimpo, né? Não sou um cara que eu tenho dinheiro, assim, as sobras. Então eu comprei essa cabeça, que ela é extremamente suave. Você não tem aquela coisa de ela ter aquele movimento mecânico, tanto para cima quanto para baixo. Outra questão, ela tem muitas regulagens para você não precisar, como é que eu vou te explicar? Ficar se matando em manter ela numa posição. Aqui você consegue trazer o ponto de equilíbrio para que ela não tenda para frente ou para trás, né? Você consegue achar o centro de gravidade. Você consegue estabilizar ela num ponto, por exemplo, vamos dar um exemplo, que eu esteja num lugar alto e eu esteja filmando de repente um evento, você consegue fixar ela nessa posição e só mexer com essa posição. Ou você pode trabalhar com essa posição e essa fica fixa. Vamos dar exemplo que eu esteja num lugar, eu só preciso desse movimento, né? Não precise desse. Mas é possível você fazer ele em cruz. Aqui onde eu moro, que eu já até falei, eu quero lembrar para vocês, é frio, muito úmido, muito tudo de ruim para equipamentos eletrônicos. Diferente de uma lente que você usa muito, a lente que fica guardada precisa de atenção. A lente que usa menos. Eu tenho aqui umas lentes e essas lentes, se der mole, elas criam o tal do fungo. Então, a minha câmera ela fica meio assim para estar sempre pegando luzes de todos os lugares, estou sempre em movimento com ela quando se trata dessa lente. E tenho as outras que estão aqui na caixa que eu já mostrei no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, é transparente, pegando luz, seja de tudo que é lugar, fica próximo à janela aqui, então entra a luz de cá. É necessário às vezes colocar para pegar um calor. Para isso existe a estufa, porque a condensação ela cria, né, oxidação, e essas oxidações vão trazer problema para o seu cabo flat. Calor demais, umidade demais,
vai estragar. Então você vai fazer o que? Existe alguns equipamentos, eu fugindo um pouco da linha, você tem que saber montar um armáriozinho com lâmpada, com um hidrômetro ali, para você ter um controle de umidade. Não adianta você botar ali e não só tá super aquecido, como também está frio a ponto de criar condensação. Então, os artifícios que a gente precisa para manter o ambiente saudável, está na internet aí, é só pesquisar. Mas voltando, então eu comprei essa capa, eu quero que vocês entendam, esta capa, né? A vantagem de eu estar filmando com a GoPro é que ela tem uma grande abertura, mas que eu esteja muito próximo, eu já trabalhando com ela há bastante tempo, eu já sei que aqui ela está pegando o que é meu assunto, que é o que eu tenho que conversar. Essa capinha aqui se faz necessário até para você evitar aquela gordura da mão e o suor em excesso no seu equipamento. Ah, não é frescura não, não é frescura. Porque tem gente que, como eu e o meu pai, falecido meu pai, que Deus o tenha, temos essa coisa de suar demais. Então, eu tô sempre com o produto, não vou nem mostrar para não dar problema, embebido nessa gás aqui. Eu uso esse tipo aqui para passar o produto, excelente, porque ela tem essas tramas aqui, elas acabam criando uma limpeza mais profunda, porque ela faz tipo uma esfoliação, que seria como se fosse também esses folículos aqui, essas pompas, né? Então, sobre aquela ideia do nicho, você vai estar em algum lugar, trazendo para você a linha de raciocínio, e naturalmente as coisas vão acontecer. Mas se você não sair, não vai acontecer porque você está inerte. As coisas estão esperando o seu movimento. É o jogo. A resposta do jogo tem a ver, é como se fosse o RPG, com o teu passo. Se você não der o primeiro passo ou der alguns passos em direção ao teu objetivo, as coisas não vão acontecer. Conforme vão acontecendo, você vai ver as necessidades que você tem. Tipo, fui lá, percebi que o vídeo tem potencial, comecei a estudar sobre o vídeo, percebi que o vídeo se faz necessário, porque as pessoas que querem o vídeo querem se analisar. Por que eu não estou conseguindo evoluir? Onde eu estou errando? O vídeo tem essa função, além de educativo, para quem vai ver, aprender, buscar conhecimento, serve também para o cara tirar a prova dos 9. Pô, deu certo, caraca, consegui, tentei tanto, agora cheguei lá. Então serve essa coisa de realização. Outra ideia. O áudio que está aqui na sua redondeza, a captação, use um bom microfone que tenha um filtro mais relevante para tirar certos ruídos, né? Porque a função do bom microfone é essa, retirar ruídos que são indesejáveis, estridentes, sopros, e aquela coisa do vento, né? Então, um microfone pegando, mesmo que externo, mesmo que na hora da execução do vídeo você ache que está alto, na edição você consegue baixar, botar ele bem baixinho, sobrepor um áudio, né? Aqui eu estou no ambiente controlado, o único ruído que tem é passarinho, o ruído do cooler aqui do meu computador, e fora isso, coisas muito imperceptíveis. Não estou com a iluminação correta, não tive o carinho de fazer uma iluminação, a gente vai chegar lá. Iremos chegar lá, conforme o vídeo, conforme
a evolução, conforme a ideia, a gente vai chegar lá. Uma questão que eu gostaria que vocês se atentassem, resumindo, é que a autocrítica é muito importante. Você tem que ter uma crítica. Você tem que ter uma referência do que é o ideal para você olhar para o seu trabalho e falar, pô, cara, tenho que melhorar. Essa autocrítica cria aquela ideia de fazer melhor, de buscar melhorias. Então, seja sempre um crítico do seu trabalho. É lógico, vamos supor, tem coisas que você faz, você vai estar sempre também sendo criterioso ao extremo, de achar que não está perfeito. Mas quem chega, dá de cara com a obra, acha aquilo maravilhoso. Mas você que é o criador da ideia, sente-se bastante que poderia melhorar mais alguma coisa. Vai ser sempre assim, nunca vai ser diferente. Uma pessoa que é conformada com o que já deu, tipo o professor que não estuda mais, o médico que não busca atualizações, ele vai estar lá fazendo operações com ferramentas antigas, onde já existe ferramentas hoje computadorizadas que adiantam horas e horas e horas, e a recuperação, o pós-cirúrgico é muito importante também quanto o processo em si da cirurgia. Então, quanto menos invasivo, quanto menos demorar no processo, melhor para o paciente. Você já abre mão daquele, já entra outro. E outra coisa, meu ponto de enxergar qualquer negócio que eu ponho a mão, me proponho a fazer. Dinheiro nem sempre tem que ser o foco. O foco tem que ser a boa apresentação. Irei fazer a partir de agora, ou seja, nos próximos vídeos, estarei fazendo para vocês, devido à intimidade com os equipamentos, a segurança, uma nova forma de edição. O que eu quero dizer com forma de edição? O que é a edição quando se trata da palavra em si? A edição é qualquer manipulação que você faça, qualquer uma, depois do serviço copiado, né? Você tirou do teu cartão, jogou no seu computador, fez o backup, abriu, viu que tá brilhoso demais, tá escuro demais, tá barulho demais, tá colorido de menos, tá muito isso, tá muito aquilo. Então qualquer manipulação que você faça é uma edição. Não quer dizer que uma edição é aquela de cinematográfica que você coloca robôs, coloca espaçonaves, coloca pessoas, tira nariz, põe nariz. Não é somente isso. Qualquer manipulação é edição. Então, a partir do momento que eu vou passar a gravar, eu já vou gravar pensando no pós, que é o muito importante, e vou gravar pensando na aula, na parceria de troca de informações. Que aula que troca de informações seria essa? Eu vou tentar trabalhar. Eu tô com as GoPro aqui, 2, total 7 baterias. Eu acho que dá para fazer um conteúdo. Dá trabalho. Por que dá trabalho? Por causa você deixa gravando para você fazer os cortezinhos. Às vezes você tem que assistir um vídeo de 1h20. E às vezes num passinho que você é ansioso, você dá uma adiantadinha, você corta muita coisa, ou aquilo que realmente interessava você cortou. Então você é obrigado a observar. Mas quando eu for fazer voltado para deixar um conteúdo registrado, para que vocês, normalmente eu vou ver se eu faço no início, quando eu chegar lá, começar a fazer gravar a chegada, né? Eu tô com essa ideia. Gravar a chegada, desde a montagem do equipamento, para que vocês tenham
um pouquinho mais de intimidade com a mecânica do evento, né? Chegando, fazendo história. E eu quero fazer umas viagens, buscar entregar mais assunto. Não só conteúdo de fotografia, como um todo. Eu tenho 2 canais, na verdade eu tenho até 3 canais, e é difícil administrar 3 canais. Porém, eu botei um que é o Carioca VIP, que é de tudo um pouco, para poder não ficar maçante batendo na mesma panela. Conforme vai criando engajamento, você vai fazendo. Ah, o povo gosta disso aqui, então é disso aqui. É igual o seu paladar. Tem coisa que você não gosta, tem coisa que você gosta, tem coisa que você come com muito, muito prazer, tem coisa que você come porque não tem outra coisa. Já é igual trabalho. Se você faz aquilo que você gosta, você não trabalha nunca. Isso é uma frase maravilhosa que deveria estar em tudo que é esquina, para as pessoas e na escola também. Desde se o colégio pegar desde pequenininho um jovem e apresentar para ele um leque de oportunidades, ele vai ser bom em alguma coisa de fato. Curioso no início, mas depois ele vai criar afinidade com alguma ideia. Então eu vou fazer esse tipo de vídeo para que vocês tenham um pouco mais de oportunidade de participar também, não só do meu dia, e crescimento para a gente crescer junto. Ó, eu comecei há pouco tempo, eu não conseguia ligar a máquina sem insegurança. Hoje eu já faço os atalhos todos. Aí conforme você vai criando, você já pega tudo ali e tal. Você vai percebendo e tem um botão aqui. Para que serve esse botão? Aí tu já vai pular para outra etapa naturalmente. Não é uma coisa que você tem que saber tudo para ir. Não, vai devagar, vai no básico, com a ideia de evoluir. Não que o básico seja criminoso, mas o básico é o primeiro passo. É tipo tu ir pra academia. Você chega lá, você pega logo, bota logo um monte de peso. No outro dia você não tem força para levantar da cama, tá todo arrebentado. Então, natural, devagar, como uma caminhada. Não adianta você vai caminhar e de repente meter 100 quilômetros, você não vai dar conta. Então, vai ali na esquina e volta, vai ali na outra esquina depois, aí vai aumentando gradativamente o seu nível de dificuldade e de carência. Com a intimidade, você vai evoluir um degrau por vez. Eu tô com umas ideias de fazer lá um tipo... Eu vou dar um palpite particular aqui, uma coisa particular, muito particular minha. Eu odeio, sempre odiei, não vou dizer que eu vou ser simpático, mas odeio, a palavra cabe bem, ao brasileiro que não ama a língua portuguesa. Odeio. Ele vai, faz um estabelecimento comercial e ele coloca no estabelecimento comercial dele o nome em inglês. Ou, se é uma comida chinesa, ele coloca o nome em português e coloca lá comida chinesa, certo? Mas bota aquele monte de letrinha lá que você olha aquilo ali, tá dizendo um monte de palavrão da sua família e tu tá batendo palma, né? Eu não gosto. E aqui eu tenho uns amigos meus que botam lá pré e faz uma palavra em inglês. Pá em inglês. Não é legal. Não acho legal. O nome de algum produto pode ser falado em inglês, porque o nome dele é em inglês. Na tradução, fale a tradução, mas o nome de alguma coisa própria, o nome tá liberado, eu acho que tá legal, tá dentro, é um nome. Nome é próprio, então seja nome. Agora, você pegar, aqui no Brasil, você só trabalha com gente daqui da tua região e bota um nome pro americano ler? Não, o americano que tem que traduzir para entender o que você está falando. Se você puder, você for bilíngue, você puder falar em inglês, que eu gostaria muito de ter tido um pai e uma mãe que colocássemos eu e minha irmã no inglês. Eu acho que seria muito legal você compreender o que se fala. A comunicação é muito necessária.
né? Então você compreender o que o outro está falando é muito legal. Qualquer um que vá para os Estados Unidos, ele se adapta à língua, porque está lá, a língua do cara é aquela, ele não vai se adaptar a nós. Nós temos que aprender o que eles estão falando, né? E convivendo você vai compreendendo por associação e assim vai, você vai, talvez fale com a língua presa, mas vai entender e vai ser entendido. Mas, voltando, eu estou pensando em fazer um pré-ensaio sem ser algo programado. Vou lá, vou montar meu equipamento e vou sugerir às pessoas uma foto produzida, diferente de uma foto apenas. Já estou pensando em levar o flash, um bom flash. Estou pensando, e quem sabe, com a evolução, os filtros, difusores, sombrinhas. Porque o que vai acontecer? Você vai fazer aquele cara lá ou aquela pessoa lá vai apresentar essa foto para alguém e vai perguntar quem fez. Aí existe, depois desse processo, a tal da precificação. O teu trabalho tem o dinheiro, tem o valor que vale a pena. O que você acha que vale a pena. No início, você vai ter que vender uma boa ideia para que as pessoas falem, não, realmente compensa pagar. Então, a franqueação, às vezes, não estou dizendo você fazer um ensaio de 20 fotos, a não ser que você vai pegar essas 20 fotos, você vai usar como teu portfólio, certo? Mas você tem que começar, e eu vou começar por isso aí. Então eu vou chegar lá, vou posicionar meu flash num lugar legal, tem um circuito que as pessoas são obrigadas a passar. Se eu posicionar o meu flash, eu consigo, com rádio flash, de longe, tá fotografando, pedindo autorização, devida autorização, eu consigo estar fotografando as pessoas. Mas eu tenho que estar, é uma etapa. Agora eu vou partir no vídeo, vou tentar fazer os vídeos. Existe um processo muito delicado, que eu não entendi ainda o porquê. Quando você vai fazer uma edição de vídeo pelo computador, ou vai colocar no Instagram pelo computador alguma imagem, você não consegue manipular tanto quanto você faz pelo celular. Eu até hoje não entendi. Achei que o computador deveria ter mais recursos do que a propriedade do celular. O celular você faz um monte de edição. No computador é o básico para você postar. Então você vai fazer no seu computador uma edição, botar um áudio, você sobe para uma plataforma, a plataforma diz que aquele áudio tem direitos autorais. Então você tem que entender um pouco mais sobre como funciona o lance das mídias digitais. Mas estou deixando o básico dentro do conhecimento para que a sua cachola também faça movimentos. Porque se for só mastigação, já entregar e engolir é ruim demais, é ruim. O ideal é você entender do processo todo. Então, imagina, eu chego na praia, vou lá, posiciono um flash, faço um joinha para a galera dá autorização de fotografar. Eu meto umas fotos, aquilo ali gera uma empolgação. Vamos fazer umas coisas mais voltadas ao profissional. Criou-se um portfólio, aquele portfólio trouxe outras pessoas, trouxe clientes. Eu vejo a fotografia como arte, não só vejo ela como uma fonte de renda. Se você for o artista, que nenhum artista já começa trabalhando, já começa ganhando, ele precisa ser reconhecido. A partir do momento que você ganha reconhecimento, parceiro, as portas começam a se abrir. E é essa a dica que eu quero te falar. Então, a necessidade foi criada, eu busquei a ferramenta para suprir a necessidade. Evita ficar pesquisando tanta coisa, porque senão tu acaba enchendo-se de produto, de equipamento, e você não vai usar. Quando você mete a mão a derrar, agora eu vou precisar, aquilo que você comprou lá atrás já se estragou. Então, tudo no seu tempo. Cometi erros em diversas fases da minha vida por ser ansioso.
A ansiedade não combina com nada. Eu mexo com peixe, aquário. O aquarismo me deu essa versão nova de mim. A ansiedade não combina com nada. Você está entendendo? Se você é ansioso, você atropela etapas. Então as etapas têm que ser respeitadas. Ah, mas eu aprendo rápido. Aí devagar. Respira. Vai lá. Comprei a lente. Comprei o tripé. Comprei agora a cabeça hidráulica, que era necessária para o vídeo. Essa lente 400, ela me atende bem no vídeo. Na fotografia, eu ainda não sinto satisfação, porque eu prezo muito a qualidade da nitidez. E eu, por não ser uma lente atualizada, tão atualizada, eu sinto a necessidade de melhor. Então, esse critério é meu gosto, quem olha diz que está lindo, mas também a distância focal está muito grande, existe um monte de refração até o sensor, praia tem aquela coisa do calor, da luz e tal, reflexo do mar, então cria-se um monte de obstáculos até chegar no sensor. Eu tenho que conviver com isso. Mas, se eu puder melhorar o máximo, que as pessoas se olhem e vejam, essa roupa é a que eu estava usando, porque a coloração está batendo, aquela cor de pele está batendo, a nitidez, a pessoa olha para si e sabe, esse sou eu. Quem olha para aquela foto fala, essa aí é fulana. É satisfatório. Enquadramento do horizonte sempre prioridade. Às vezes a máquina está na mão, você não consegue dar o zerar, mas prioridade. Eu tenho trabalhado muito no modo TV, estou muito satisfeito com o modo TV. Não tem por que trabalhar no modo M. Poderia trabalhar no modo AV? Poderia, mas não nesse tipo de evento. Por que não nesse tipo de evento? Porque no modo AV você tem prioridade de abertura. E modo TV você tem prioridade de velocidade. Quando você mexe na abertura no modo AV, a tua velocidade pode baixar. Então você pode dar borrão de movimento. No modo TV, você vai manter a velocidade. Por exemplo, eu trabalho com uma 400, eu trabalho dependendo da velocidade até para foto. Eu trabalho de 640 a 1200, dependendo do que eu precisar lá, né? Às vezes, como eu estou numa posição muito privilegiada, se a pessoa está se aproximando, a velocidade não vai dar tanto interferência como se ela estivesse de lado, né? Então você tendo ela se aproximando, a velocidade dá para você trabalhar. E você depois com a experiência você vai saber. Eu tenho trabalhado no 650. Por quê? Por que não no 4000? Por que não no 3000? Porque eu quero o melhor possível de nitidez na minha imagem. Então, quando você vai fazendo o trabalho contínuo, você vai percebendo que aquela velocidade que você fez, isso é natural, você vai memorizando. Ficou ruim. Então você acaba escolhendo uma que, ou essa aqui ficou boa. E não é uma coisa que você poderia, na regra, estudar e botar. Não, lente 50, velocidade 100, para coisas normais. Para eventos de baixa velocidade, 250. Então leva essa regra aí, e quantas vezes a mais você colocou. É o que seria, dependendo do tipo da dinâmica. Mas no básico, é isso aí. Vai fazer vídeo, tem a configuração para vídeo. Vai fazer foto, tem a configuração para foto. O evento é dinâmico, tem a velocidade para aquele evento. Existem as dúvidas dos novos iniciantes, que é pisar em ovos. Não tenha medo de errar. Errar é saudável. Se você errar muito, quer dizer que você tentou muito e você vai acertar nas próximas, porque o erro faz você
fazer a autocrítica. E essa autocrítica, ela se faz necessária para você evoluir. Agora, se você por acaso, na sorte, tirar uma boa foto, não é legal. O legal é você tirar uma boa foto consciente. Fez um bom trabalho consciente. Então, o vídeo se faz necessário a partir do momento que você quer aprender sobre alguma coisa. No caso, esse vídeo, no caso, outros vídeos, no caso, vídeo seu, você fazendo um trabalho, você colocou o tripé, filmando a sua execução. Você vai ver, vai falar, pô, podia estar com uma roupa melhor. Pô, cara, eu podia ter me ajoelhado ali naquela, pegaria um ângulo melhor. E assim vai. Então, meus amigos, fiquem com Deus. Eu vou agitar, que já são 8h10 da manhã. Eu vou lançar esse vídeo em outro momento, beleza? Um abraço para todos.